Benção. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo em João capítulo 16. Nós temos, hoje é a 13ª semana, nós estamos há 13 semanas nesse assunto, essa série de mensagens intitulada The Upper Room Experience, a experiência do cenáculo. E tem sido, quem tem sido abençoado com essas mensagens? Amém? Aleluia. Realmente Deus tem falado conosco e eu tenho, não sei se Deus está falando com você, é a cerejinha em cima do bolo, porque Deus tem falado comigo demais no meu tempo de busca, no meu tempo de pesquisa, e tem sido realmente impactante. Graças a Deus. A experiência do cenáculo. Vamos a João capítulo 16, e o nosso bate-papo hoje vai ser em cima desse texto. João capítulo 16, vamos ler a partir do versículo 5. João 16, 5. Tem alguma coisa dando um feedback aí, vê se não tem alguma coisa ligada, tá? Se não for, é o meu microfone que ainda está um pouquinho alto. Isso. Bênção, bênção, bênção. João capítulo 16, versículo 5. Você se assentou? Se coloca em pé junto comigo, vamos ler o texto sagrado juntos, amém? Amém. Bênção. Glória a Deus. Isso. Hoje eu quero falar sobre os benefícios da partida de Cristo. Os benefícios da partida ou da ausência de Cristo. Um pouco contraintuitivo, mas eu acho que você vai compreender quando lermos o texto. Diz assim, João 16, 5. Agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Dando um pouquinho de contexto aqui, lembre-se que Jesus está na última fala dele com os discípulos antes da sua crucificação, e estava falando aqui agora há pouco sobre a oposição que os discípulos enfrentariam, que a igreja enfrentaria, como o mundo rejeitaria a mensagem deles e até mesmo eles mesmos. E não somente o mundo, mas a elite religiosa de um modo geral, que rejeitaria. Jesus fala até que eles seriam expulsos das sinagogas, eles seriam rechaçados, eles seriam rejeitados. E Jesus, tudo isso, depois de ter dado a eles a notícia de que Jesus não estaria mais com eles. Então imagina só o estado de espírito desses discípulos, quando Jesus, o camarada que eles se apoiaram durante 3 anos e meio, aprenderam com ele, reconheceram que dele fluía a palavra de vida eterna, viram ele andar sobre águas, transformar água em vinho, curar paralíticos, cegos, coxos, ressuscitar mortos. Depois de tudo isso, eles achavam que Cristo teria, enfim, o seu diante de tudo e todos, e aí Jesus vem e diz para eles, olha, é o seguinte, eu estou de saída, e vocês vão continuar a minha obra, mas vocês vão ser rejeitados, vai ter oposição, ninguém vai gostar de vocês, o mundo vai rejeitar vocês, até na igreja eles vão te expulsar. Aí Jesus diz, eu sei que ninguém está perguntando para onde eu vou, pelo contrário, eu estou falando essas coisas para vocês, versículo 6, mas a tristeza enche seu coração, também não é para menos, né? Versículo 7, mas eu vos digo a verdade, convém-vos ou importa-vos que eu vá. Ou seja, ele está dizendo, é bom para vocês que eu estou de saída. Por quê? Pois se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vos-lo enviarei. Tem alguém que precisa de ajuda aí? Você não está precisando, não precisa mesmo? Tem alguém que precisa de ajuda? Porque tem um ajudador que foi enviado para te ajudar. Vira para a pessoa mais bonita que está do seu lado aí e diga, tem um ajudador para você. Vira para outra que você acha que está mais feinha, diga aí, tem um ajudador para você. Diga aí, tem um ajudador para você. Versículo 8, quando ele vier, olha o que ele vai fazer. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo.
Do pecado, por quê? Porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar. Agora, quando vier o ajudador, olha só, versículo 11, versículo 12, melhor, 13 quase. Quando vier o ajudador, porém o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Aleluia. Eita Jesus, glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra. Fala conosco, Senhor, com liberdade. Move os nossos corações com a Tua palavra que é viva, que é frutífera, que é eficaz. Ó Pai, como semente boa cai em terra fértil, que a Tua palavra possa residir nos nossos corações e criar raízes para produzir muito fruto, fruto que glorifique o Teu nome. Senhor Deus, precisamos de Ti. Venha nos corrigir, nos ensinar, nos fortalecer, nos renovar, abrir, ó Pai, o nosso entendimento, nossa mente, para que sejamos verdadeiramente impactados e transformados pela Tua palavra, que é poderosa e imutável, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode se assentar, fica à vontade na presença do Senhor. Nós temos já há várias semanas falado sobre a experiência do cenáculo, e estamos usando, eu não posso resumir as 13 mensagens, né, na introdução dessa, seria muito tempo, mas estamos falando sobre a experiência do cenáculo como usando o cenáculo, que eram quartos construídos nos tempos bíblicos, tanto neotestamentários como veterotestamentários, mas quartos construídos no alto das casas, no terraço das casas. Esses quartos eram construídos para que as pessoas tivessem interação social e até mesmo devoção religiosa, e eram espaços úteis nas casas que eram utilizados para essa finalidade. O cenáculo, porém, ele tem um simbolismo muito poderoso, muito forte, e nós temos visto nas Escrituras Sagradas como que o cenáculo é usado frequentemente nas Escrituras Sagradas como um lugar da manifestação do poder de Deus, a revelação do poder de Deus e de instrumentos poderosíssimos. Portanto, temos usado eventos que ocorreram em cenáculos no decorrer das Escrituras Sagradas como exemplo para extrair e lições, e estamos aprendendo muito sobre esse aspecto de elevação do nosso relacionamento com o Senhor. O cenáculo, portanto, para nós, ele simboliza um ambiente, tanto interno como externo, que precisamos cultivar para que a nossa percepção da presença de Deus e da vontade de Deus seja aguçada, seja mais aguda. Porque Deus está falando conosco, mas nem sempre o percebemos. Quem entende isso, diga amém. Nem sempre o percebemos. Eu dei um exemplo aqui algumas semanas atrás, que nesse exato momento está tocando aqui MPB, está tocando rock, rap, reggae, tem gente conversando sobre esporte, jazz, bossa nova, tem gente tocando saxofone, guitarra metaleira, está tudo rodando aqui, está tudo, tem de Zeca Pagodinho a Zezé de Camargo e Luciano tocando aqui ao mesmo tempo. Você está ouvindo? Não, por que você não está ouvindo? Porque você não está na frequência. Agora, se você colocar um aparelho de rádio aqui, sintonizar ele na frequência certa, você vai ver que o rádio consegue captar todas essas ondas e transformá-las em som para você ouvir. Você não as ouve porque você não está na frequência certa. Deus está falando conosco a todo tempo, mas nem sempre estamos na frequência que Ele está falando. Esse ambiente que nós denominamos como ambiente, né? Uma palavrinha aí que até hoje a gente não sabe se existe ou não existe, mas a gente tem falado sobre cultivar nas nossas vidas um ambiente propício para que percebamos o que Deus está falando e fazendo. Isso requer requer um investimento da nossa parte, requer que deixemos de lado que nos desviam daquilo que Deus está falando. Não são necessariamente coisas pecaminosas, às vezes são coisas aparentemente benéficas, mas elas tiram
tanto o nosso foco daquilo que Deus está falando e fazendo, que nós precisamos de lado. Não tem a ver com legalismo ou com necessariamente coisas que são pecaminosas, mas tem a ver com a preservação da minha atenção e do meu foco naquilo que Deus está falando e fazendo na minha vida. Quem está me entendendo? Amém? Porque eu falei isso no primeiro culto hoje. Eu sei que Deus faz parte da vida no domingo. A minha pergunta para você é: será que Ele faz parte da sua vida na segunda-feira? Eu sei que a Bíblia faz parte da sua vida no domingo. A minha pergunta é: ela faz parte da sua vida na quarta? Na quinta? Eu sei que as músicas que cantamos aqui, louvando ao Senhor, engrandecendo o nome do Senhor, elas fazem parte da sua vida no domingo. Domingo não é um problema. Domingo você está show de bola. Domingo você está suave, domingo você está sintonizado, domingo você está eufórico para ouvir a palavra. A minha pergunta é: na segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, quando está acabando a semana, o patrão está ali te estressando, a coisa está pegando, o bicho está pegando, porque tem semana que se correr o bicho, se ficar o bicho come, se esconder o bicho acha. A minha pergunta é: você está sintonizado fora desse ambiente religioso, fora desse ambiente eclesiástico? Porque isso sim é relacionamento com Deus. É quando você não depende desse prédio para falar com Deus e para que Deus fale contigo. Isso é discipulado maduro. Isso é vida com Deus, realmente. É quando você não precisa desse sistema de som, dessas ligadas, dessas cadeiras confortáveis, do João ali fazendo aquele som. Você não precisa da Gisele ali tocando, você não precisa de nada disso para que a presença de Deus faça parte do seu dia, para que a presença de Deus encha o seu carro, encha o seu quarto, para que a voz do Espírito Santo esteja audível para você. Aleluia, glória a Deus. Porque é aí que precisamos resistir. Meu irmão, quando você está aqui dentro, resistir o diabo é moleza. O diabo aparecer para você aí, chifrudo, babando, do seu lado aí, agora você está cheio do poder, você dá um manto aí, 3 por rodada. Agora, meu irmão, o diabo chega para nós, como diz aquele hino, sabe aquele hino que diz? É devagar, sabe? O diabo chega só no sapatinho. E o problema é que quando nós não estamos sintonizados, quando nós não estamos sintonizados, nós não conseguimos resistir. Porque, anota essa frase, se você estiver tomando notas, anota essa frase. Se você não estiver tomando nota, anota essa frase. É impossível resistir o que não se consegue identificar. E muitas vezes, nós não estamos conseguindo identificar, nem quando o inimigo se levanta contra nós, tampouco quando Deus está falando conosco. E eu sei o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. O problema é como que você resiste àquilo que você não identifica. Como que você resiste se a sua vida espiritual está no escuro, se os seus olhos espirituais estão cerrados? É por isso que algumas coisas nos pegam de surpresa. Quando a gente assusta, a gente está deprimido. Quando a gente assusta, a gente está cabisbaixo. Quando a gente assusta, nós estamos derrotados. E a gente não entende o porquê. A gente diz: minha vida é um inferno, minha vida é isso, minha vida é aquilo. Na verdade, meu irmão, você foi pego de surpresa, não é porque Deus não te avisou. Você foi pego de surpresa porque você não conseguiu identificar aquilo que precisava. E quando que você precisa resistir, encontra brecha para te atingir. Sabe o que é um golpe que nocauteia a pessoa? Uma vez o Mike Tyson estava dando uma entrevista. O Mike Tyson é o meu lutador favorito. O cara era animal, ungido dentro do ringue, bruto no sistema. O Mike Tyson estava dando uma entrevista falando sobre por que o soco dele era um soco que tinha tanto poder de nocaute. Aí o Tyson está falando que o soco dele, o golpe dele, nem é o golpe mais forte,
Mas a técnica dele é uma técnica infalível. Porque o segredo de um golpe que vai nocautear alguém não é nem a força dele. São dois segredos: a precisão, e o segundo é que um golpe vai te nocautear quando ele chega sem você pensando. O golpe, ele vai te nocautear quando ele chega sem que você veja ele. E é exatamente isso que o inimigo faz. É quando a gente não consegue identificar, nós não conseguimos resistir. E quando o que você não consegue identificar e não consegue resistir te atinge, quem está me acompanhando? Portanto, estamos abordando esse texto, apesar de que o texto que lemos não fala necessariamente a palavra cenáculo, mas dos capítulos 13 ao 17 de João, todo esse ensinamento, um único ensinamento, ele está falando aos seus discípulos durante todos esses capítulos, em uma única instância, e tudo isso acontece em um cenáculo. E estamos usando isso então como uma forma de aplicar nas nossas vidas que o ambiente que nutrimos de comunhão com o Senhor, ele nos permite, nos dá acesso a ensinamentos profundos, a profundidade com ele, a percepção. E nós precisamos tornar esses momentos memoráveis. A gente precisa tornar essas lições, esses ensinamentos memoráveis e aplicáveis. Isso é por isso que a percepção é tão importante, né? Eu dei um exemplo há um tempo atrás sobre o nascimento do Noah, né? Quando Noah nasceu, o Noah não virou na barriga da Jane, ele ficou com a cabeçazinha para cima. E chegou a hora de nascer, o menino não virava, a médica falou, é arriscado tentar fazer uma manobra de manipulação no neném, nós vamos fazer uma cesárea. Aí fez a cesariana, e eu estava na sala de operação, junto com a Jane, do lado, fazendo na verdade o que era mais difícil. Estava lá dando suporte, dando bastante encorajamento, aquilo que Deus chamou a gente para fazer, nós os varões. A parte mais pesada estava comigo ali nos meus ombros, naquela sala de cirurgia. Você está rindo de quê, João? Misericórdia. Aí a médica virou para mim e falou, papai, é o seguinte, não olha agora não, porque eu vou tirar o neném, e é um negócio meio desconfortável, porque o neném sai com o bumbum primeiro, e é meio assustador. E eu, como qualquer ser humano, olhei muito rápido para não perder, né? Aí dei aquela olhada, realmente não é uma cena muito agradável. Tirou o Noah não respirava. Daqui a pouco os enfermeiros foram lá, pelejado aqui, pelejado ali. Daqui a pouco chorou o menino, coisa mais linda. Se eu fechar o meu olho, eu consigo quase que reviver aquela experiência toda de novo. E apesar de que na mesma sala de cirurgia, eu não estava sozinho lá. Eu estava lá, a Jane estava meio lá, né, que ela estava nas nuvens. A médica estava, assistentes, a anestesista estava lá, estava enfermeiro, estava um monte de gente lá. De todas as pessoas que viveram no instante, o mesmo momento que eu garanto que eu sou a pessoa que lembro com mais clareza do que aconteceu. Se você perguntar para a médica, ele falar, você lembra do nascimento do Noah? Lá dia 19 de abril de 2016, você lembra como que aconteceu? Ela vai falar, lembro, aquele menino, que coisa linda. Não vai lembrar coisa nenhuma, porque faz... Agora eu não, eu lembro com clareza. Por quê? Porque a minha percepção estava mais aguçada. Meu filho, meu primeiro filho, lembro com clareza. Diga-me, percepção. É isso que precisamos quando ouvimos a palavra do Senhor, é percepção. A palavra de Deus precisa ser memorável para nós. Nós temos que fazer isso. Temos que nos apaixonar pela palavra de Deus. E Jesus ensinando aos seus discípulos, ele começa esse capítulo 16, se você ler com calma em casa, você vai ver que do final do capítulo 15, no começo do capítulo 16, Jesus está dando uma péssima notícia aos discípulos. Jesus está dando uma notícia. Jesus está dizendo o seguinte, o mundo vai opor vocês. Vocês vão enfrentar oposição. O mundo vai rejeitar vocês. Rejeitar a mensagem, vai rejeitar os seus valores. E não é exatamente isso que está acontecendo hoje.
Vivemos em um mundo que rejeita coisas que são logicamente criadas por Deus para nos alimentar e nos proteger. O mundo rejeita conceitos básicos de moralidade criados pelo Senhor. O mundo rejeita eles. E não apenas o mundo, mas Jesus diz, não só o mundo, mas a elite religiosa vai te rejeitar, vocês vão ser expulsos das sinagogas. E Jesus está passando para eles uma notícia aparentemente péssima, ruim, dizendo o seguinte, dizendo, vocês foram enviados com uma missão, com um propósito, de compartilhar o meu caráter, de compartilhar de quem eu sou, de compartilhar as boas novas do Evangelho, que eu vim para morrer e perdoar e ressuscitar ao terceiro dia, perdoar todos do pecado, e purificar e propiciar os pecados de toda a humanidade, e vocês vão passar para o mundo essa notícia boa, porém, ninguém vai querer ouvir. Ninguém vai querer ouvir. Vocês vão ter oposição. E é interessante, porque ele diz o seguinte, versículo, coloca para mim fazendo um favor, João 15, 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Jesus está falando de uma rejeição generalizada de um sistema de operação. Quando Jesus fala, o mundo vos odeia, o mundo vai rejeitar vocês, o mundo vai se levantar em oposição a vocês. Ele está falando sobre o sistema mundial generalizado, a sociedade tem uma rejeição natural a isso, e culturalmente isso nunca foi talvez tão verdade quanto é hoje. Hoje, os conceitos mais básicos, falar a verdade hoje é algo criticado. Pedir perdão hoje é algo visto como fraqueza. As verdades que Jesus ensinou, Jesus disse o seguinte, se você tomar um tapa na face, vira outra. Isso é ridicularizado. As verdades que Jesus nos ensinou são coisas que são tidas como absurdas na sociedade pós-moderna. Jesus diz, o caminho para a prosperidade é generosidade, completamente oposto àquilo que o mundo prega, o mundo ensina. Hoje, um casal que sobrevive anos de sofrimento e sobrevive lutas, tribulações e persiste, fica firme, e tu está 20, 30, 40 anos, hoje isso é tido como anormal. É tido como anormal. Jovens que rejeitam uma vida promíscua, por exemplo, isso é tido como anormal. Hoje em dia, por exemplo, algumas figuras públicas recentemente do mundo do esporte, pessoas convertidas que servem a Jesus, que disseram, casaram virgens, por exemplo, receberam uma onda de críticas. Por quê? Anormal. Olha que coisa algo que celebra a pureza é ridicularizado por uma sociedade que rejeita os valores do Evangelho. Como? Aí você para e pensa, você pode perguntar, como é possível que as pessoas podem rejeitar valores assim? Eu não estou pregando aqui os valores ou sobre o legalismo, eu estou mostrando para você como que a oposição de forma generalizada à mensagem do Evangelho é extremamente vigente, é real. O que Jesus disse está se cumprindo nos dias de hoje, e Jesus deixa bem claro que a igreja enfrentaria oposição, ou seja, a igreja, a oposição de Satanás não é contra você. Eu quero hoje combater um pensamento muito mais gospel do que cristão, que tem uma diferença. Gospel é uma coisa, cristocêntrico é outra coisa, né? Um pensamento gospel da atualidade que, o diabo me odeia, o diabo está contra mim, furou o pneu do carro, é Satanás. Não, meu irmão, às vezes pneu fura. Ficou doente, levante do inferno, o diabo está furioso. Não, meu irmão, às vezes a cabeça dói.
Às vezes acontece. E é um pensamento de que tudo é Satanás, tudo é o diabo. Meu irmão, o diabo não está se levantando contra você individualmente. O diabo se levantou contra a igreja do Senhor. E se a gente for pensar de forma objetiva, a grande verdade é que a maioria das pessoas que hoje frequentam igrejas não são a igreja. Porque não vivem como se fosse. A igreja do Senhor não é um lugar para que você venha adquirir benefícios pessoais. Tem pessoas que tratam Deus como se ele fosse um bilionário, que se você a ele bastante, for na casa dele muitas vezes, ele vai te dar uma gorjetazinha. Deus não é esse cara. Deus é um ser soberano que nem precisa de nós, mas escolheu fazer uma obra através de nós. E Ele almeja que nossos corações se abram para a revelação maior de quem Ele é e da sua manifestação nas nossas vidas e através das nossas vidas. Ou seja, a igreja não é um lugar para que você busque aquilo que você precisa. A igreja é um lugar para que você se equipe para realizar a missão que Ele quer realizar. Então o diabo não se levanta contra você pessoalmente. O diabo não tem nada contra você. O diabo se levanta contra a igreja do Senhor. Então Jesus está mostrando claramente que existe oposição contra a igreja do mundo, da elite religiosa da época, e a igreja não foi chamada apenas para sobreviver a essa oposição, a igreja foi chamada para romper esta oposição. É por isso que Jesus disse para Pedro, Jesus disse, Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Se você tivesse entendido isso, você estava em cima da cadeira aí, gritando igual Tarzan. Agora, eu pergunto para você, vamos pensar sobre isso aqui. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aí a gente fala isso, né, sentado na cadeira. A gente, não, eu creio. Eu acredito. Acredito que, nossa, Deus vai me dar essa casa, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Como se as portas do inferno estivessem atacando a igreja, atacando você. Porta anda. Porta, você já viu porta com dente, com garra, aí saindo atacando as pessoas? Porta não anda. O que significa as portas do inferno não prevalecerão? As portas do inferno não prevalecerão é porque a igreja está avançando. E, meu Deus, pensa nisso. À medida que a igreja avança, o inferno não pode resistir o avanço da igreja para arrancar pessoas de dentro do inferno. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, nós não fomos chamados só para sobreviver à oposição, fomos chamados para romper a oposição, e introduzir o caráter de Deus a todos aqueles com quem convivemos. Jesus nos dá uma notícia interessante. Jesus diz o seguinte, eu tomo isso como algo pessoal. Quando o mundo faz oposição a você, o mundo está fazendo oposição a mim. Leia o texto. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Então Jesus está dizendo o seguinte, se eles te resistem, eles estão resistindo a mim. Quer ver? Olha só, em Atos capítulo, acho que é capítulo 9, Emily, coloca para mim, faz um favor, Atos 9, versículo 3, o capítulo 9 de Atos fala sobre a ida de Saulo de Tarso para Damasco. Para quem não sabe, Saulo de Tarso é um personagem bíblico extremamente importante, que depois ele se tornou o apóstolo Paulo. Ele escreveu 20% da Bíblia.
você ter uma noção. 13 cartas no Novo Testamento. O Novo Testamento tem 26 livros. Paulo sozinho escreveu metade do Novo Testamento. 13 cartas. A Bíblia tem 66. Paulo escreveu 13 livros dos 66 da Bíblia. Isso sem contar Hebreus, que tem gente que crê que a carta aos Hebreus foi Paulo que escreveu. Então você para e pensa, a importância desse cara. Aí você pensa, esse cara era deve ter sido um filho de pastor que nasceu num berço pentecostal e foi criado no ministério infantil ali, desde novinho, aprendendo bíblico e lendo. Não, Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo matava cristãos. Aí ele recebeu uma carta de autorização para ir para uma cidade chamada Damasco, para matar crente. No meio do caminho ele teve uma visão de Jesus. Você vai ver no texto, ele caiu do cavalo dele, que ele estava montando, e ficou cego, e ouviu a voz de Jesus, e ele teve uma experiência de revelação de Cristo a ele, e nessa experiência ele se converte, e a partir daí passa a servir ao Senhor. Agora, olha só o que Deus fala para esse cara que estava perseguindo a igreja. Ele matou Estevão, fez parte do complô que apedrejou Estevão, ele participou de vários assassinatos públicos de discípulos de Cristo na época, no primeiro século. Aí Deus pega esse cara, Jesus aparece para ele, e olha só, mas seguindo viagem, ele, Saulo de Tarso, e aproximando-se de Damasco, subitamente o cerrou um resplendor de luz do céu. Versículo 4, rapidamente, por favor. E caindo por uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que persegue Jesus? O senhor nem na terra está mais. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha sido assunto aos céus, estava lá sentado à destra de Deus Pai, tranquilo. Como assim me persegue? Me persegue por quê? Porque quando você persegue a igreja, você está perseguindo a mim. Então você precisa ser encorajado com isso, que quando os seus valores são rejeitados, quando você é criticado, quando você é rejeitado, não é você que está sendo posto em xeque. Na verdade, eles estão rejeitando um Senhor. E o Deus que te chamou sai em tua defesa. Se você tivesse entendido isso. Eu disse que o Deus que te chamou sai em tua defesa. Saulo, por que você me persegue? Te persegue? Não, eu estou atrás dos cristãos aí de Damasco. Pois é, eles são eu. Português perfeito, né? Por isso que você precisa parecer com Cristo. Se você se parecer com Cristo e o diabo te atacar, ele vai atacar Jesus. E o diabo não mexe com Jesus. É igual um pai. Mexe com o filho de um pai protetor para você ver. Eu lembro que a gente estava num pula-pula um tempo, uns meses atrás aí com o Noah e o Joshua, e o Noah ensinando o Joshua a pular nos trampolim lá, e pula daqui, pula ali, daqui a pouco veio um menininho maior que eles, e queria pular por cima dos dois, e bateu nos dois, derrubou os dois, o Joshua chorou, e tudo e tal, e o menininho não gostou do fato de que os dois estavam pulando ali, e veio o menininho. Eu olhei aquilo, desci lá, e o que está pegando aí, rapaz? O menininho, amiga. Contra um menininho, meu filho, eu perco a minha cadeirinha de pastor num instante aqui, se você mexer com meus filhos. Perco a graça. Você não vai me ouvir, você vai me ouvir falando em línguas. Mexer com meu menino é mexer comigo. Você acha que Deus vai deixar barato o diabo ficar cirandando contigo para cima e para baixo aí, meu irmão? Mexeu contigo, mexeu com ele. Escuta aqui, Saulo, vem cá. Você vai tirar satisfação comigo, rapaz.
Por que você está me perseguindo? Qual é a tua, meu chapa? Saulo ficou tão assustado que se converteu. Se converteu. E você acha que Deus te abandonou? E você... Agora, deixa eu fazer um parêntese. Pode, João? Um parêntese. Um parêntesezinho. O parêntese que eu vou fazer é que isso não tem nada a ver com os perrengues que você passa, resultado da sua própria ignorância, não. Cadê os... Tranca a porta ali, Luciano, para mim, fazer um favor, o pessoal vai embora. Isso não tem nada a ver com os perrengues que você passa, resultado da sua desobediência. Não vai falar que o diabo se levantou, pastor Diego, o diabo está furioso comigo. Por que o diabo estava... Pastor, o diabo está furioso, furioso coisa nenhuma. O diabo não está nem prestando atenção em você. O povo não volta na igreja mais não. Eita Jesus. Eu estou falando daquela oposição que sentimos e temos como resultado do nosso amor pelo nome de Cristo. Se o diabo mexer com quem está quieto, Jesus vem e perguntou: o que você está mexendo comigo? Não, mas não era contigo, não, era com o Ronan. Não, mexeu com o Ronan, mexeu comigo. Quem está me acompanhando, queridos? É importante que percebamos que nossa caminhada, se caminhar da forma correta, a sua caminhada não será uma caminhada livre de oposição. Não vai ser. Amém? Amém, pastor Diego. Então ora aí para eu ir para casa. Vou chegar em casa lá num canto, vou ficar na posição fetal lá e vou chorar o resto da tarde. Fazer o quê? Não, minha mensagem já acabou. Minha mensagem já acabou. Porque presta atenção. Aí que está o segredo da boa notícia. Porque o tema da minha mensagem hoje é o benefício da ausência de Cristo. Da partida de Cristo. Porque em seguida, depois de dar essa notícia, capítulo 16, versículo 7, ele diz, mas, diga comigo, meu Deus do céu, esse mais, essa palavrinha de 3 letras, ela prega sozinha. Sabe os mas de Deus? Os porém, sabe? Tem momentos das nossas vidas que Deus insere um porém. A coisa está indo num ritmo, num padrão de destruição. Aí Deus pega e coloca um porém ali. Porém, você está onde? Rapaz, eu estou no vale da sombra da morte. A coisa está feia, está tenebroso. Porém, o Senhor está comigo. Aleluia, glória a Deus. Esses porém, desses mas de Deus, transforma a nossa caminhada e a nossa história. Eu não sei se você já experimentou um momento de mas. Esse mas é uma reviravolta, é uma mudança completa, total, de perspectiva, é uma mudança de paradigmas. É mostrando que apesar dos fatos que os teus olhos conseguem alcançar, é o Senhor que está no controle desta situação. Vira para quem está do seu lado e diga, porém. Ele diz, mas, versículo 7, eu vos digo a verdade. Convém-vos, ou importa-vos, ou é benéfico para vocês. É conveniente para você, Maria. É conveniente para você, Rodrigo. É conveniente para você que eu vá. Não, calma aí, Jesus. Só um minutinho. Deixa eu digerir esse negócio. O Senhor está falando que é para mim, que o Senhor está indo, que o Senhor está se ausentando, o Senhor está indo embora. Estou indo embora. O Senhor aqui andou sobre as águas, eu mesmo.
que pegou um copo d'água e quando foi colocar na boca já era vinho? Eu mesmo. O senhor que cuspiu no olho de um para ver? Eu mesmo. Eu mesmo. Hã? Ressuscitou, chegou na porta do túmulo de Lázaro, falou: Lázaro! Oh, Jesus, desculpa, ele não está dormindo não, tem 4 dias que ele morreu. Lázaro! Sai para fora. Sai lá, todo enfaixado. Tira a faixa dele, dá comida para ele. Esse Jesus, eu mesmo. Esse eu mesmo. O Jesus tem palavra de vida eterna. O Jesus que dá uma palavra para um leproso e ele é purificado, é curado. É esse Jesus, eu mesmo. O Jesus que pega 5 pães, 2 peixes e alimenta mais de 5.000 pessoas, eu mesmo. O senhor vai embora. Vou embora. Estou de sair da mala aqui, ó. Eu estou indo embora. Não, peraí, isso é bom para mim? É conveniente para você que eu vá embora. Me explica esse negócio. Como que você espera que os discípulos compreenderam essa verdade desafiadora? Importa-vos que eu vá. Esses caras dependiam de Jesus nesse ponto da vida deles. Você não está falando de meninos, de moleques, você está falando de homens estabelecidos. Pedro era pescador. Esses caras eram empreendedores, empresários. Jesus chama esses caras, abandonaram suas empresas, seus trabalhos, abandonaram tudo para seguir Jesus por 3 anos e meio. Chegou no meio dessa caminhada, Jesus falou: ok, muito bom estar com você esses 3 anos e meio, foi bacana, show de bola. Indo embora. E para vocês é bom que eu vá. Explica isso, Jesus. Por quê? Porque se eu for, o ajudador não virá. Meu Deus do céu. Jesus. Entenda uma coisa. O ministério de Jesus estava se cumprindo. Por isso que Jesus, quando ele estava na cruz, a Bíblia diz que ele estava na cruz com os braços abertos, e no seu último fôlego, ele disse: tetelestai. Está consumido, está terminado, concluído, eu terminei o meu serviço. E ele entregou o seu espírito, expirou e morreu. Quando ele disse está consumado, significava que o ministério dele tinha terminado na terra. Ou seja, daquele momento em diante, a presença do Espírito Santo se tornaria mais importante do que a presença física do porque o que Jesus tinha vindo fazer já tinha terminado. Por isso que nós não podemos desprezar a presença e a pessoa do Espírito Santo. Muita gente, muito crente não compreende a importância do Espírito Santo, não entende a relevância do Espírito Santo e por que precisamos ter comunhão com Ele. As pessoas não entendem o quão vital é para o cristão que passemos a investir nessa comunhão com a pessoa do Espírito Santo, aprender a ouvi-lo, a percebê-lo, a senti-lo, para que sejamos guiados por Ele. E a comunhão, diga-me, comunhão. Comunhão. Olha o que Paulo diz, põe para mim na tela fazendo favor, Emily. 2 Coríntios 13. Quando Paulo, é a última saudação de Paulo, se despedindo da igreja em Corinto, na sua segunda carta, ele escreve para os Coríntios 13. A graça do Senhor Jesus, não, graça eu entendo, graça é favor imerecido e tudo e tal, eu preciso da graça, graça eu compreendo, que a graça de Jesus, então a graça eu recebo, amém. E o amor de Deus, amor também, amor eu entendo, amor é incondicional e tudo e tal, eu entendo isso aí. Deus me amou primeiro, porque eu não era digno do seu amor, mas Ele me amou, então eu sou aceito, fui adotado, e tudo, eu compreendo então graça, amor, beleza, então a graça é de Jesus, o amor é de Deus Pai, mas e o restante? E a comunhão do Espírito? Peraí, comunhão do Espírito? Você está dizendo que comunhão
de sentar na mesma mesa que graça e amor? Fala a verdade. Se eu dissesse para você que essas 3 palavras estavam na mesma esfera de importância espiritual para você, você concordaria? Que comunhão está na mesma esfera de importância que graça e amor? Muita gente diria que não. Comunhão? Ah, pastor, comunhão não tem nada a ver. Comunhão é convivência. Comunhão é sentar à mesa. Comunhão, é isso aí que precisamos ter com o Espírito Santo. Eu dei esse exemplo do primeiro culto. Sabe aquele seu amigo de infância? Amigo de infância? Aquele que dormia na sua casa, abria a geladeira da sua casa para pegar água. Amigo de infância. Amigo de infância, de menino, que jogava bolinha de gude junto, fazia carrinho de rolimã, e dormia na sua casa, aí não tinha calção, pegava seu calção, mijava no seu calção. Jesus, pastor Diego falando bobeira. Sabe, amigo de infância. Se você encontrar com esse cara, com essa mulher hoje, se você talvez não manteve contato, essa pessoa vai ser um estranho completo para você. Sabe aquele que jogava Super Nintendo? Para uns é Super Nintendo, para outros é Atari, para outros é jogar pedra no rio. Soltava pipa, sabe? Amigo, não, esse amigo, pro resto da vida. 10 anos, acabou, nunca mais você viu, nunca mais. Conversava todo dia, nunca mais você viu. Se você vê aquela pessoa hoje, encontrar na rua, fulano, rapaz, quanto tempo, rapaz, me dá um abraço, rapaz, quanto vem cá, rapaz, que alegria, rapaz, te encontrar, rapaz, que bênção, como é que tá as coisas? Tudo bem, rapaz, até 3 minutos, rapaz, que coisa abençoada, meu Deus, que coisa, perdeu o cabelo, rapaz, o seu também tá indo, vou orar para terminar de cair, rapaz, e aí como é que tá, rapaz, tudo bem demais, rapaz, que coisa legal, que bênção, né? Pois é, rapaz, nossa, que alegria, te ver, alegria, nossa, moço, que legal, nossa, lembra aquele tempo, e tudo, rapaz, que coisa, rapaz, eu acho que o tempo está mudando, né, rapaz, se calou esses dias, hein, então não tem assunto, não tem porquê, perdeu a comunhão, comunhão é igual comida, você sabe quantos quilos de alimento você comeu mês passado, mês de julho? Sabe, Ana Cláudia? Você sabe, Rodrigo? Não, Rodrigo não, com certeza não foi menos de 40 quilos de comida. Quantos quilos? Pensa aí, quantos quilos de comida você não comeu aí? De janeiro até o fim de julho. Vamos colocar os primeiros 7 meses do ano. Quantos quilos de comida você comeu? Colocar na ponta do lápis aí, se colocar no João... Já deu tonelada, João? Acho que já deu, hein? Põe na ponta do lápis aí. Pois é, você tá doido para terminar de pregar para você ir para churrascaria. Para que você vai comer hoje? Você já comeu isso tudo esse ano, você vai comer para quê hoje? Porque você precisa de comida todo dia. Não importa o quanto você comeu ontem, você tem que comer hoje de novo. Você tem que comer hoje. E hoje você vai sair da igreja e vai pegar aquela saladona de palmito com tomate. Maravilha. Ronan vai pegar aquelas cabeças de alface suculenta, maravilhosa. Com aquelas azeitonas graúda, abençoada. Vai comer aquilo com a boca boa. Amanhã, fome de novo. Amanhã, 4:30 da tarde, o Ronan vai estar na geladeira outra vez. Não importa o quanto você comeu, amanhã você tem que comer de novo. Não importa, não, ouça isso aqui. Não importa o quanto você já adorou a Deus, o quanto você já orou, amanhã tem que fazer de novo. Não é que tem que fazer de novo porque se eu não fizer Deus me castiga. É porque se você não fizer você perde comunhão. Você perde comunhão. Meu Deus do céu. Ele diz, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão. Graça, você recebe a graça. Deus disse para Paulo, graça te basta. Ou seja, graça é mais que suficiente. Graça a gente já recebeu de Cristo. Amor
amor, já fomos amados, porque Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O maior ato de amor Deus já fez. Agora, comunhão é todo dia. Amém, Senhor. Comunhão é todo dia. E é isso que precisamos com a pessoa do Espírito Santo. Ou seja, meu irmão, o que eu estou dizendo para você é o seguinte: muita gente vem domingo, às vezes a igreja está lotada, o pessoal sai em êxtase, meu Deus, que culto maravilhoso, nos grupos de WhatsApp da igreja pipocando, pá, que coisa, que mensagem, que coisa linda, Deus falou na terra, muito daqueles foguinhos e tudo e tal, e tem aquelas figurinhas de pentecostal, camarada assim, ó, lá baixaia e tudo e tal, e não sei o que, põe figurinha para todo lado, pá, que coisa linda, maravilha. Aí chega segunda-feira, e está lá o Espírito Santo está lá esperando por você, para você acordar, dar um bom dia, e orar junto com seus filhos, com a sua esposa, apresentar esse dia ao Senhor. Está ali o Espírito Santo, pronto para te ajudar, e você sai para trabalhar recusando ajuda. Aí chega no fim do dia, eu ligo para o pastor Diego orar por mim. Não oro não. Não oro não. Não oro não, trata de orar. Brincadeira, gente, lógico que eu oro. Mas você entende a minha figura de linguagem? Digo-me, comunhão. Esses dias atrás a gente comprou um sofá novo lá em casa. Um sofá de 86 polegadas, um sofá enorme, parece um Fusca. Aí, casado há quase 9 anos, eu tenho que arrumar formas novas de impressionar minha esposa. Qual foi a forma que eu encontrei? Eu vou entrar com esse sofá dentro de casa sozinho. Que é bruto. Menguista, bruto. Fui lá na loja, peguei o sofá, coloquei o sofá na van, nem fechou a van. Tive que amarrar a porta da van, cheguei em casa, estacionei na porta de casa. Agora essa mulher vai ver que ela casou com um homem. Pá. Ranquei o sofá, pá, coloquei o sofá, fui bruto, pá, encaixei o sofá na porta, e aí veio ela. Deixa eu te ajudar, bom. Não ajuda não, que aqui é bruto no sistema. E foi, daqui empurrei o sofá, pá, daqui a pouco o sofá estava dentro de casa. Mas dentro de casa, atravessado na cozinha. E aí, para passar com ele por cima do balcão da cozinha, não dava para ser sozinho. Eu tinha que levantar os dois lados ao mesmo tempo. Eu levantava um e tinha que ter alguém para levantar o outro lado. Eu não ia conseguir passar. Aí ela vinha e falava, deixa eu te ajudar, deixa eu levantar aqui. Não levanta não. Levanta não, que é comigo aqui. Na verdade, ela tinha tido um problema nas costas, passou uns dias com dor nas costas violenta. Eu estava com medo dela machucar de novo, nervo ciático. Não, você machucar de novo aí, só eu que vou ter que ficar pegando sopa para você lá. Fica quieto aí, não pega o sofá não. Vai aqui, não, deixa eu pegar, não pega o sofá, deixa eu pegar, não. Eu estou levantando, não levanta. Estou levantando, não levanta. Estou levantando, não levanta. Levantou o sofá, passou o sofá. Está lá o sofá no lugar agora. Eu fiz de tudo para rejeitar a ajuda que eu precisava. Se ela não tivesse me ajudado, Ana Cláudia, eu estaria lá agarrado na cozinha até hoje com o sofá na mão, suando com suor correndo e lágrima. Não adianta, meu irmão, ouça só. Adianta rejeitar a ajuda que você precisa. E o primeiro passo de ser ministrado pelo Espírito Santo é reconhecer: eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Erli, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Pelo jeito sou só eu, mas eu preciso de ajuda. Todo dia eu preciso de ajuda. Quem precisa de ajuda, levanta a mão aí e diga: ajuda-me, Senhor. Preciso de ajuda. Aí ele diz: convém a vocês, importa para vocês, versículo 7, João 16, 7, importa para vocês que eu vá, porque se eu não for, ele, meu Deus, se eu não for, ele não vem.
Quem está me entendendo, queridos? Quem precisa de ajuda aí? Amém. Se eu não for, o ajudador não virá a vós. Mas se eu for, eu vos enviarei. Papel então do ajudador. Eu vou encerrar com isso. Quem está com fome aí, diga amém. Isso, eu já estou encerrando, não preocupa não. Qual é o papel do ajudador? Número 1, primeiro ponto da minha mensagem. Vira para quem está do seu lado, ele está começando agora. Em primeiro lugar, o Espírito Santo nos revela a nossa enfermidade. Versículo 8 ao 11, por favor, rapidamente. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado é porque não creem em mim, da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, ou seja, ele nos revela a nossa enfermidade. E revelar a nossa enfermidade deve produzir em nós, só pode produzir em nós duas respostas: resistência ou arrependimento. Nós não conseguimos controlar qual é a enfermidade que nos aflige. É a mesma enfermidade que aflige a todos nós. É a enfermidade espiritual do pecado. Isso aí não tem como correr. É a enfermidade que nos aflige. Porém, quando nos é revelada essa verdade, nós temos são só duas respostas que são possíveis: ou você rejeita, ou você se arrepende. São só duas respostas. E é você que tem que escolher, porque você está lá com o sofá na mão. Ah, meu Deus! Você está lá com o sofá na mão. Esse dia eu vou ter que chamar uma mulher aqui para me ajudar, porque os diáconos estão tudo dormindo. Não, me ajuda não. Me ajuda não. Não adianta rejeitar. Lutando com esse sofá aí quanto tempo? Até o fim de 2022, 2023, 2025. Você vai chegar em 2035, com mais pelo branco na cara, alguns com menos cabelo. Você vai, é quanto tempo? É um mês? É 10? É 12? É 5 anos? É uma década? Quanto tempo mais você vai tentar ficar levantando esse sofá sozinho aí? Quanto tempo? Se tem um ajudador. Quem está me acompanhando? Aí ele está revelando, está dizendo: ó, o problema é que eu estou tentando levantar o sofá sozinho, eu estou aqui, deixa eu te ajudar. Aí ele diz o seguinte, versículo 12. Segue rapidinho para mim, por favor. Versículo 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, quando ele vier, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Comigo, ele é um guia. Então, primeiro, ele nos revela a nossa enfermidade. Segundo, nos guia ao remédio. Ele nos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Ou seja, ele é o guia. Diga comigo, guia. Diga bem forte, diga guia. Diga mais forte, diga guia. Ele é o nosso guia. Ele é o nosso guia. Diga comigo, ele é o meu guia. Pega um pano verde daquele lá para mim, fazendo um favor. Vira um gato, rapidinho. Ele é o meu guia. Ele é o meu.
Ele é o meu guia. Isso. Tira o óculos, tira o óculos. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Isso. Ele é o meu guia. Está respirando? Respira, respira, respira. Isso. Maravilha. Está vendo alguma coisa? Tá não? Vem cá, ele é o meu guia. Diga comigo, guia. Diga aí, diga bem forte, guia. Você está apontando, você está virado para onde? Você está virado para onde? Para o púlpito. Tá, o púlpito está na sua frente. O púlpito está na sua frente, Ele é o quê? Ele é o quê? Ele é o quê? É o seu guia, seu guia. Você está virado para onde? Para a porta. Para a porta, isso, tá para a porta. Tá, bênção. Tá virado para a porta. Vem comigo. Vem comigo. Vem. Não precisa hesitar não, campeão. Você está com medo por quê? Amém. Hã? Você está com medo por quê? Hã? Porque eu não estou vendo nada. Não, mas você tem guia. Pode vir, vem tranquilo. Isso, vem. Vem tranquilo. Isso. Você tem guia. Preocupa não. Opa, calma, só um minutinho que você tem que virar para cá. Isso. Eu sou o seu guia. Amém. Não precisa se preocupar. Você pode dar passo firme. Isso. Aí, vira para cá. Isso. Maravilha. Pode chegar firme. Firme. Calma. Aí, dá um passo para cima. Isso. Você tem guia. Você não precisa se preocupar. Você tem guia. Você tem guia, vem para cá. Isso. Calma. Dá um passo para baixo. Isso, você tem guia. Não precisa hesitar. Você não precisa se preocupar. Enquanto você confiar em mim, você vai estar seguro. Amém. Você pode andar comigo, não tem problema. Por quê? Porque, meu Deus. Amém. Aleluia. Você precisa de um guia. Um guia que enxergue mais do que você. Um guia que saiba mais do que você. Não adianta, Carol, resistir o guia que é onisciente. Ah não, mas o meu guia está me falando um passo para cima. E eu não preciso dar para... Precisa, porque ele vê o que você não vê. O guia dá um passo para baixo, Ele diz aquilo. Não, mas não faz sentido para mim. Não faz sentido para mim esse negócio. Deus está falando, isso não pode ser Deus não. O guia vê o que você não vê. O guia sabe do que você não sabe. Quem está me entendendo? Amém. A Bíblia diz que os passos do justo são ordenados pelo Senhor. Você pode se colocar em pé? Eu já terminei. Você vai almoçar agora, preocupa não. Diga comigo, os passos do justo são ordenados pelo Senhor. Isso, preocupa não, eu estou cuidando de você, rapaz. Eu sou o seu guia. Pode dar passo firme, pode caminhar com firmeza, pode caminhar com confiança, porque eu sou eu sou o seu guia. E eu passo com você em lugares que parecem ser perigosos. Preocupa não, eu sou o seu guia. Eu te oriento, não parecer que está perdido. Está perdido. Eu sou o seu guia, não preocupa não. E sabe qual é o problema? O problema é que às vezes parece que estamos sozinhos e o guia não nos ouve. Nós chamamos, parece que não está nem aí. No momento que o que temos que fazer é ficar parado, é ficar quietos e esperar. A Bíblia diz: espera no Senhor, confia nele. Tenta andar só. Tenta andar sem o guia. Anda sem o guia aí. Anda sem o guia. Vai. Isso. Vai firme. Passo firme, rapaz. Não, você precisa de um guia. Vem cá comigo. Vem cá que um guia acelera para você. Vem comigo. Preocupa não. Vem comigo. Um guia te acelera. Não preocupa não. O que precisamos dar vazão o que o Espírito Santo de Deus deseja realizar nas nossas vidas. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Quem quer ver ele voltar a respirar aí, diga amém. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Levanta a sua mão para o alto e diga: eu preciso de ajuda. Espírito de Deus.
Obrigado, Jesus. Oxalá que você que está aqui, aqueles que estão acompanhando pela internet, se você está assistindo essa mensagem, talvez aqui anos à frente, mas você não está recebendo este recado de Deus hoje por acaso. Deus está convidando você para cultivar um ambiente de cenáculo na sua vida, onde o Espírito da verdade terá a oportunidade de guiar você. E a voz do Espírito Santo de Deus, ela não é audível para nós, mas ela nunca é confundida. É uma voz que sentimos nos nossos corações. Meu Deus. E precisamos treinar as nossas emoções a priorizar o que Deus diz à frente daquilo que sentimos ou enxergamos. Eu me lembro quando eu tinha 11 anos de idade, nós estávamos vindo para cá. Naquela época, os aviões, eles estavam com a porta do piloto, às vezes ficava aberta o voo inteiro. E as crianças enxergavam dentro da cabine do centro de controle lá do piloto. Eu me lembro no voo internacional, vindo para cá, era de noite, e eu pedi a aeromoça, meu pai pediu a aeromoça para mim, falava, tem como ele ir lá na cabine do piloto? Não, me levou lá com a cabine do piloto aberta, tudo e tal, o piloto me cumprimentou, e papapá, e eu olhei aquele monte de botão, aquele monte de botãozinho, aquele monte de coisa, e eu olhei na janela, João, eu não conseguia ver nada, tudo preto e nuvem para todo lado e não via nada. Eu virei e perguntei, escuta aqui, como que você sabe para onde você está indo? Você não consegue ver nada? Aí o piloto virou para mim e falou, eu não preciso ver nada, os instrumentos me dizem tudo que eu preciso saber. Aqui eu tenho a minha altitude, aqui eu tenho a minha direção, aqui eu tenho não sei o que, aqui eu tenho não sei o que lá, aqui eu não tenho aquilo outro, e tudo tal. Eu não preciso ver com os olhos, os instrumentos me dizem tudo que eu preciso saber. Querido, você está numa fase em que você não consegue ver nada? Olha para o que os instrumentos da palavra de Deus te dizem. Seja navegado pela voz do Espírito. Ele é o seu guia. Benefício da partida do Cristo, a ausência do Cristo. Não que a presença de Jesus não esteja conosco, sempre está, mas eu estou dizendo a ausência física do Cristo. Porque se Ele não fosse, você estaria tentando levantar esse sofá sozinho. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Eu quero te dar a oportunidade de, na privacidade dos seus pensamentos, que você declare ao Senhor aquilo que você percebe, a sua necessidade. A necessidade de perceber melhor a vontade do Senhor, de ouvir melhor a sua voz, e não ser volúvel como as ondas do mar, que um dia você está animadíssimo, porque você está vendo grandes oportunidades, e no outro dia você está cabisbaixo e se sentindo derrotado, porque você não vê nenhuma porta aberta mais, e a gente passa dias, um dia seguido do outro, com emoções tão variantes. Não, Deus quer que você viva num estado de equilíbrio, e isso só pode ser produzido através de uma fé no Senhor, que é inabalável. Porque, como Jesus disse, a oposição vai vir, o mundo vai te opor, os seus valores são rejeitados, o diabo realmente não quer ver a sua vitória, e ele vai ir
contra ela, porém, mas Jesus se ausentou em pessoa, para que você pudesse ter um ajudador, sempre presente, que te guiará em toda a verdade. Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que essa palavra ecoe nos nossos corações, ao longo dessa semana, que produza fruto em nós. Pai, sobre o coração de cada irmão, cada irmã aqui, Senhor Deus, o clamor profundo de cada coração, clamando a Ti por uma ajuda, por um auxílio que só o Senhor pode fornecer. São coisas que eu não tenho capacidade de ou orientar, que nenhum sábio, nenhum filósofo, nenhum psicólogo, nenhum psicanalista, nenhum psicoterapeuta, nem ninguém pode auxiliar, mas o Senhor pode nos ajudar. Pai, em nome é o Senhor quem nos ajuda, é o Senhor quem nos ajuda a perdoar, é o Senhor quem nos ajuda a nos sentir perdoados, é o Senhor quem nos ajuda contra uma depressão, é o Senhor quem nos ajuda, Senhor Deus, os nossos filhos de maneira que nós não sabemos como, nós não temos as respostas, e por mais que assumamos uma postura que tenta parecer como se soubéssemos, a verdade é que não sabemos, e sem Ti estamos perdidos. Sem Ti o meu casamento fracassa, sem Ti os meus filhos se perdem, sem Ti essa igreja desanda, sem Ti as minhas empresas falhem, sem Ti as minhas finanças desorientadas, sem Ti a minha saúde se perde, mas contigo, aleluia, contigo eu tenho rumo. Portanto, ó Deus, em nome de Jesus, ouça o clamor do Teu povo e se manifeste com poder, graça, que a Tua presença seja sentida em nome de Jesus. Despeça-nos na Tua paz, leva-nos em segurança para os nossos lares, multiplique em nós Tua graça, Teu favor, nos dê uma semana de vitória na Tua presença. Que a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a igreja do Senhor hoje e sempre. Amém.